Arro, pessoal, muito bom dia. Começando mais uma live para falarmos sobre a semana, o resumo astrológico da semana. Bom, estou aqui sentindo o aroma do Wintergreen, um óleo essencial maravilhoso, já que o inverno voltou, né? Então, para quem está aqui na região de Mariporã, São Paulo, enfim, é louco, né? Porque a gente estava num dia muito, muito quente e de repente o inverno volta, né? Tá frio, chovendo, tá um tempo muito doido, né? Então esse óleo Wintergreen, ele é muito gostoso assim no frio, e o cheiro dele é maravilhoso. Ele é tipo o gelol natural. Vou sentir mais um pouquinho o cheiro enquanto o Instagram vai divulgando que a live começou. E eu estou fazendo essa live hoje até porque amanhã, quer dizer, eu já recebi um comunicado da companhia de energia que amanhã eu vou ficar sem luz, né? Não vai ter energia elétrica aqui, então eu já vou garantir que a gente converse sobre a semana agora. E à tarde, pessoal, para quem gosta desse mundo aí de saúde natural, de vida natural, óleos essenciais, eu vou ter o primeiro encontro. A gente vai fazer encontros semanais no Zoom, né? Que eu quero compartilhar bastante sobre isso. E para você poder entrar, você tem que participar, né, desse encontro, você tem que pedir o link lá no Zoom. Na verdade, pedir não, eu já coloquei aqui nos stories o link do grupo do WhatsApp. Lá eu vou mandar o link do Zoom, da reunião do Zoom. Então vai ser uma. Eu vou apresentar, né, eu vou fazer uma apresentação, vou trazer informação. Aí, quem tiver alguma dúvida pode conversar ali no Zoom. Depois eu pretendo deixar gravado e colocar no YouTube também. Então vamos lá, falar sobre a semana, resumão da semana do dia 20 a 26 de outubro. Já estamos aí nos encaminhando para o término de mais um mês, daqui a pouco chega 2026. Bom, e o que teremos para essa semana? Ela começa com uma lua minguante ainda, né? Então estamos na lua minguante. Bom dia, Renato, seja bem-vindo. Quem for chegando vai dando os coraçõezinhos aí para dar aquela despertada na live, né? Domingo de manhã, para quem interessar poder entrar. E então a gente tem aí na segunda-feira, ainda com a lua minguante em Libra, mas a semana é de lua nova, né? Então, na terça-feira, a lua fica nova no signo de Libra, ali no finalzinho de Libra, e aí a lua nova vai passando pelo temido signo de Escorpião. A gente vai falar sobre isso, lua em Escorpião, lua em queda, lua intensa. E teremos também a lua passando por Sagitário e finalizando em Capricórnio no domingo. Então, você que conhece o seu mapa, eu sempre falo sobre isso, olha lá o seu mapa, olha a mandala do seu mapa. Veja o que você tem de planetas em Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Esses signos receberão o toque da Lua nessa semana. E mesmo que você não tenha planetas em todos esses signos, vejam as áreas da vida que estão ativadas, né? Por exemplo, eu sei que no meu caso, pega ali a área do relacionamento, pega a casa 8, a temida casa 8, por isso que eu falo que Escorpião é bem tenso, assim, na Lua em Escorpião, vai pegar a casa 9 e finaliza com a minha casa 10. Então são os temas que eu vou trabalhar na semana. E eu tenho planetas em Escorpião, em Sagitário e Capricórnio que serão ativados pela Lua. Então, olha no seu mapa. Eu sempre falo que eu acho que é bem interessante todo mundo ter um conhecimento de astrologia, porque é o conhecimento da sua vida. Né? Você saber o que está acontecendo ali, poder olhar para o céu e poder ter um direcionamento. Gratidão pelos coraçõezinhos aí quem estiver mandando. Então vamos lá. Primeiro, semana de lua nova, né? Uma semana de plantio. Né? Vamos plantar as sementes que a gente quer. E são sementes intensas e poderosas, porque é uma lua nova que acontece na iminência da entrada do Sol em Escorpião. Aliás, acho que o tema mais importante dessa semana é a entrada do Sol em Escorpião. Então, quem for do signo de Escorpião vai começar a passar pela revolução solar. Fique atento nos dias, né, que vão estar ao redor, né, no dia do seu nascimento, um dia antes, um dia depois, que as energias desse dia vão se constelar para o seu ano inteiro. Né? Então, o Sol entra em Escorpião, mudam as energias, e assim, toda entrada em signo fixo agora tem ali uma briga com Plutão. Então essa semana vai ser intensa. É legal até, se você quiser, depois de ver essa live, veja ela ali no meio da semana para relembrar também, porque eu diria que o final de semana vai ser bastante intenso. Né? A gente pode sempre utilizar da melhor forma ou cair no lado inconsciente e cair no pior, né, do aspecto desafiador que vai se apresentar. Bom, falando em intensidade, a semana já começa muito intensa. Isso já começa hoje, mas amanhã, o aspecto exato, a conjunção de Mercúrio e Marte. Então, segunda-feira já começa, eu vou colocar aqui, segunda-feira, com a lua minguante ainda em Libra. Deixa eu colocar aqui dia 20. Opa, 29 não, dia 20. Lua minguante ainda em Libra. E a união, a conjunção de Mercúrio e Marte. Dois planetas pessoais, dois planetas que influenciam bastante no nosso dia a dia. Mercúrio representando a nossa mente, Marte representando a nossa coragem, nossa energia. Né? Mercúrio também fala da comunicação. Os dois unidos, isso por si só
Suzana, bom dia. Chegou atrasada? Não, comecei agora há pouco. Estou na segunda-feira ainda. A gente tem chão aqui para live. Inclusive, quem estiver aqui achar que alguém pode se interessar por esse assunto, pega o aviãozinho, clica no aviãozinho e manda para essa pessoa para ela participar aqui também. E assim, pessoal, a live dura o tanto que a gente interage aqui. Né? Se a gente conversar bastante, ela vai durando um pouco mais. Se for uma live mais eu falando, ela tende a terminar mais rápido, que eu dou meu recado e vou viver o dia. Mas lembrando que à tarde, né, para quem gosta desses assuntos de vida natural, temos o nosso encontro às 16 horas lá no Zoom. Então, a semana começa com essa conjunção de Mercúrio com Marte, que traz coragem. Né? Nosso pensamento fica mais corajoso, nossa mente fica mais corajosa. Né? A comunicação também fica mais corajosa. Algumas vezes você tem que conversar alguma coisa. A gente pode utilizar essa energia para o seu melhor. Né? Mas, obviamente, tudo tem um lado luz e um lado sombra. Então, o lado luz é, a gente pode aproveitar essa semana, que já começa com tudo, para a gente poder, primeiro, né, colocar uma dose de coragem no nosso pensamento, o que a gente vai fazer, o que a gente de repente está postergando, e aí essa energia de Marte traz força para a gente, inclusive porque Marte está muito forte, ele está no signo de Escorpião, que é a sua regência, ou a gente pode ter a raiva vindo à tona. Né? Então, pensamentos raivosos, uma mente raivosa. E tudo bem, a raiva faz parte, né, do ser humano, faz parte do nosso ser. O problema é uma raiva que fica descontrolada, uma raiva que a gente, né, só deixa ela causar estragos. Então, podem vir situações de raiva, podem vir questões de raiva, pode vir através de sonho, você pode se sentir numa irritabilidade maior, né? Isso pode se manifestar muito em relacionamentos, obviamente, estamos ainda com Sol em Libra, Lua em Libra na segunda-feira e Vênus em Libra, mas você pode utilizar esses episódios para autoconhecimento. Então, eu até falei, né, de um atendimento que eu fiz esses dias, e aí a pessoa falou que as pessoas me irritam, me deixam com raiva. Eu falei, beleza, né, as pessoas te irritam, te deixam com raiva, mas elas fazem algo que despertam a raiva dentro de você. Né? Então, se alguma coisa te irrita, tudo bem, olha para dentro. Por que, que aquela pessoa, por que, que aquela situação, por que, que aquele evento está trazendo raiva? A raiva está dentro da gente. Então, Mercúrio em conjunção com Marte, oportunidade, coragem, energia, nossa mente fica mais. E mais, né? Está no signo de Escorpião, que é um signo de muita estratégia. Samanta, bom dia, seja bem-vinda. Então, Escorpião é um signo extremamente estratégico. A gente pode utilizar realmente para ter um pensamento estratégico. Até novamente, né? Como é uma lua minguante, é o último dia da lua minguante, já que a lua fica nova na terça-feira, Marte também fala de cortes. E Escorpião é aquele que elimina. Então, é uma segunda-feira que pode trazer uma limpeza muito profunda, cortes daquilo que a gente não quer mais. Marte representa a lâmina, representa a espada, representa o fogo para uma cauterização, por exemplo, e Mercúrio representa a nossa mente. Então, que tal aproveitar essa segunda-feira para cortar fora, para limpar pensamentos que estão te prejudicando, que estão te autodestruindo? Né? O Escorpião ele vai falar muito sobre o poder da cura ou da autodestruição. O Escorpião ele pode ser um signo assim, tudo que é muita luz é muita sombra. Então, assim, ele pode ser um signo de muita alquimia, cura, evolução, ou de autodestruição, ou de destruição de outros, né? Então, às vezes, é a sua comunicação, a sua mente que está destruindo outros. Então, uma segunda-feira poderosa, uma segunda-feira alquímica. Novamente, busque eliminar aquilo que não serve mais. Estamos na iminência de uma lua nova e que na sexta-feira, eu já vou adiantar aqui, a gente vai chegar na sexta-feira, o Sol já estará em Escorpião e vai se desentender com Plutão. Então, assim, pega uma semana que é escorpionina, pega uma semana que é Plutão. Você que estuda astrologia, você que está no curso de astrologia comigo, pega lá o signo de Escorpião, pega Plutão, pega Marte, estuda tudo isso. Porque essas energias estão muito fortes nessa semana. Vale dizer que Lilith também está em Escorpião e vai ser ativada ao longo desse período. E no final de semana teremos um grande trígono de água maravilhoso que a gente pode utilizar para muita cura. E já começa nessa semana. Né? Então, o que você pode fazer para utilizar a coragem de Marte, a energia de Marte, para ter conversas importantes, para ter iniciativas importantes? E novamente, Escorpião é estratégico, você utilizar ali os caminhos corretos. Com Marte já vem, né, desse fim de semana que passou e vai se espalhar pelo menos ali para até quarta, quinta-feira, a gente vai ter essa influência forte. Por isso que eu falo, o resumão da semana pode ser que você ouça ele 2 vezes até, né? Veja aqui ao vivo, de preferência, entre ao vivo para a gente conversar, e depois, lá para quarta-feira, mais ou menos quinta-feira, ouça novamente para você relembrar, para você preparar o seu fim de semana. Bom, terça-feira é a Lua Nova em Libra. Eu vou ver se eu vou fazer uma live específica para a Lua Nova em Libra, mas eu não viu, eu não coloquei ainda no YouTube e no Spotify, eu vou colocar. Mas eu fiz uma live com a Sullivan aqui, falando sobre Vênus em Libra, foi incrível. Se você não assistiu ainda, corre para assistir.
né? Afinal, a temporada de Libra está acabando, mas a Vênus continuará em Libra para a gente trabalhar relacionamentos por um tempo. E essa lua nova ela está um pouco tensa, porque ela faz parte de uma grande quadratura envolvendo Júpiter e Plutão. Né? Então observa isso aí. Depois eu vejo se eu falo um pouquinho mais, mas a marca dessa lua em Libra, que vai falar de relacionamentos, lua nova em Libra, vem com esse grande trígono de água que envolve cura. Né? Então, novamente, muito do que representa essa lua nova em Libra, eu conversei, eu e a Sullivan, na live que a gente fez na sexta-feira. Então, assim, se você não viu ainda, assista essa live, porque ela vai dar muito tom dessa lua nova. Dependendo de como é que for a semana, eu preparo uma live para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa lua nova em Libra. E veja, né, claro, no seu mapa, se algum planeta vai ser tocado, né? Então, por exemplo, se você tem algo perto do grau 28 de Libra, 28 de Aquário, 28 de Gêmeos ou outros signos, e também a casa astrológica que acontece. Por exemplo, no meu caso, eu sei que essa lua nova cai na minha casa 8. E dependendo do grau da sua lua em Libra, essa lua nova ativa ela também. Né? Então dá uma olhadinha. E na própria terça-feira, pessoal, porque como essa lua nova vai acontecer de manhã, 9h25, e vai ser nos últimos graus de Libra, aí começa, né? Eu já me preparo. É muito bom você conhecer a astrologia, pessoal, porque você pode se planejar, você pode meio que marcar coisas com tendo uma consciência, né, de tudo que está acontecendo. Então, assim, eu sei que a lua em escorpião não é muito legal para mim, é uma lua bem tensa, né? Às vezes ela passa mais tranquila, às vezes ela passa muito desafiadora, mas assim, é uma lua que mexe comigo. Então, eu sei que a lua em escorpião, ela é tensa bastante, ela pega meu mapa ali, ou seja, na própria terça-feira, eu sei que a lua toca o meu Plutão, de casa 8. Então, a lua entra em escorpião, isso não é só para mim, porque a lua em escorpião, tradicionalmente falando, é uma lua em queda, né? Então é uma lua desconfortável, ou seja, as nossas emoções ficam desconfortáveis. Né? E pessoal, quem ainda, em pleno 2025, não entendeu a importância das emoções, né, para tudo na nossa vida, precisa participar dos encontros que eu vou fazer pelo Zoom. Parte do conteúdo, né, esse livrinho aqui é maravilhoso. Você que gosta de óleos essenciais, eu vou falar muito para o meu grupo lá, né? Esse livro aqui é incrível, Os Fundamentos Essenciais, vai falar bastante das emoções, né? Postei sobre isso hoje aqui. Bom dia, Cris, seja bem-vindo. Um pouquinho atrasado, a gente ainda está na terça-feira, tem conversa ainda pela frente. Mas quem já ouviu falar de Bruce Lipton, Joe Dispenza, né, o Greg Barden e mais outros, né, vários outros autores hoje, pesquisadores, enfim, sabe da importância das emoções. Né? Então, assim, as emoções. Tem um livro que eu estou lendo da doutora Candace Pert, acho que é assim o nome dela, não sei falar exatamente o nome. É um livro maravilhoso, né? Acho que chama Corpo, Mente e Espírito, alguma coisa assim. Eu tenho compartilhado algumas coisas nos stories aqui, né? E ela fala muito, ele explica cientificamente. Então, quem ainda não entendeu que a emoção que a gente sente mexe com todo o nosso sistema endócrino, e esse sistema endócrino gera substâncias químicas no nosso corpo que afetam o nosso corpo fisicamente e, obviamente, emocionalmente também, e claro que no nosso pensamento também, ou seja, também no nosso espiritual, não entendeu ainda como funciona o corpo humano. Então, assim, emoções são muito importantes. É só você perceber. Se você fizer um pequeno exercício, fica 5 minutinhos, né? Sem, para quem acha que não tem valor nenhum, você ficar 5 minutos visualizando algo positivo, fica 5 minutinhos visualizando algo muito negativo, né? Coloca ali na sua tela mental, usa a PNL, né? Coloca luz, cor, brilho, sente, entra na cena, algo muito negativo. Como que o seu corpo vai ficar? Né? E não precisa de muito, né? Quem assiste, a gente estava comentando também eu e a Sullivan na live, que a gente estava, ela né, assistindo Casamento às Cegas, eu não, né? Eu vou fazer outra coisa, mas ela assistindo Casamento às Cegas e a gente assistindo junto coisas de serial killer, né? E a gente começou a assistir aquele monstro, né? História do. Nossa, esqueci, Ed Gein, acho, né? Que tá na Netflix. E assim, é terrível o negócio. E assim, só de você assistir aquilo, isso é o mundo do Netuno, começa a mexer com toda a psique e, obviamente, começa a mexer com todo o corpo. Então, quem ainda não entendeu a importância e o poder das emoções precisa se atualizar. Né? E aí os antigos já sabiam disso. A lua em escorpião, ela traz emoções muito intensas. Né? Quem tiver no lado luz, quem conseguir equilibrar as emoções, pode levar essas emoções para a altura. Você tem uma intensidade muito positiva. Escorpião é alquímico, como eu já falei. Mas no geral a humanidade está como? Né? Eu junto aqui, todos nós, a gente oscila mais e vai mais para baixo. Então as emoções tendem a estar mais para o lado negativo, mais complicado. A gente tem que, assim, é fato. Se você não fizer nada,
Se você não limpar o seu ambiente, o que, que vai acontecer? Caos, desordem e sujeira. É fato. Né? Você não precisa fazer nada, vai aparecer sujeira. Né? Se você ficar uma semana, 2 semanas sem passar uma vassoura no chão, o que, que vai acontecer? Sujeira. Né? E a mesma coisa é a nossa mente, as nossas emoções. Se a gente não fizer nada com tudo o que acontece no mundo, sujeira psíquica, sujeira emocional. Né? Por isso que eu sempre falo, cuidado com o que você assiste, com quem você conversa, com os conteúdos que entram no seu equipamento psíquico, né? Porque é a mesma coisa que eu falar, eu vou pegar, né, e vou soltar um saco de areia aqui. Obviamente eu estou sujando muito mais. Então, assim, só por viver a gente está em contato com muita coisa negativa. Né? E o que, que a gente tem que fazer? No físico, limpar. Você vai ter que ir lá e limpar, passar uma vassoura, um aspirador, alguma coisa para limpar. Como que a gente faz na nossa mente? A gente também tem que, primeiro, evitar sujar, né, o máximo que você conseguir, e também fazer aquela limpeza. Então a meditação é limpeza, o bom sono é uma limpeza, se manter contato com emoções positivas, pessoas positivas, é uma limpeza. Né? Óleos essenciais são meditação em gota. Né? Você pode pingar uma gotinha de óleo essencial, fazer algumas respirações, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, já começa a mudar a sua vibração. Então a Lua em Escorpião, ela faz o quê? Ela leva a gente, né, para emoções muito intensas. E se o seu emocional já não estiver legal, ela vai para uma intensidade muito profunda e complicada e densa. Os antigos já sabiam. Então a Lua em Escorpião é uma lua em queda. É uma lua que traz desafios emocionais. Isso para todo mundo, para algumas pessoas, toca pontos no mapa mais sensíveis. Vocês já viram falar de pontos gatilho? No mapa a gente também tem pontos gatilhos. Pontos que são tocados ali por aspectos planetários e que trazem alguma coisa à tona. Né? Então preparem-se que terça-feira teremos uma lua em Escorpião, então já vai meio que trabalhando a sua energia, a sua psique, para que você passe o melhor possível por essa lua. Sem contar que a lua vai falar também com Marte e Mercúrio, ou seja, teremos muita energia de Escorpião e o Sol entra lá também. Deixa eu ver o que o Jonas comentou aqui. Bom dia, faço isso no meu guarda-roupas toda vez que dou ou quando jogo fora, sempre vem coisas novas. Maravilha, é isso aí. Né? Então, assim, o Escorpião ele fala muito da transformação também, né? Do deixar o velho ir embora para surgir o novo e assim por diante. Qual hora indicado para essa semana? Olha, depende do que a pessoa for trabalhar. No geral, assim, se a gente fala. E outra, né? Se a gente está falando da energia de Escorpião, tem algumas coisas. Se a pessoa estiver passando por transformações profundas, o óleo de cipreste. Né? Ele é óleo associado a Plutão, a planta cipreste é associada a Plutão, desde sempre. Né? E o cipreste ajuda a trazer movimento, ajuda a trabalhar questões densas e assim por diante. Para quem quiser elevar a vibração, né? Óleos cítricos são maravilhosos. Né? Óleo de laranja, óleo de limão, óleo de grapefruit. A do Terra tem alguns mixes incríveis, né? Que eu estava vendo, mas ele não está aqui. Ele está no meu difusor pessoal aqui. Né? Hoje eu estou com o Citrus Bliss. Né? Citrus Bliss é uma mistura de vários cítricos com baunilha. É maravilhoso. E ele eleva a vibração. Então, depende de como você estiver. Né? Mas, no geral, para enfrentar Plutão, né, para falar vamos lidar com essa energia transformadora, precisa ter movimento. Né? Porque água parada acontece o quê? Apodrece e cria bicho. Então a água tem que se movimentar, a emoção tem que se movimentar. O cipreste ajuda muito nisso. E quem quiser trazer felicidade, elevar a vibração, né, utilizar óleos cítricos ajudam bastante. E dependendo de cada. Aliás, eu vou abrir uma caixinha hoje. Né? Então quem quiser pode colocar pergunta ali, pode colocar a emoção que você estiver sentindo, aquilo que você estiver passando, eu posso indicar cristais e óleos essenciais para isso. Né? Então, lembra que aqui eu falo para geral, mas cada pessoa sente de uma forma. Né? Então eu, por exemplo, vou sentir de forma muito intensa enquanto a lua estiver escorpião, porque ela toca meu Plutão, meu Marte, meu Saturno e assim por diante. E o Jonas falou, eita que minha lua é escorpião. Sim, então você veio de forma natal para lidar com emoções intensas, profundas. Né? Se você trabalhar bem elas, você é um alquimista emocional. Se você não trabalhar bem, é muito sofrimento. Então tudo a gente tem que trazer consciência para trazer o melhor do signo. E se você tem lua escorpião, olha que interessante. Está chegando a temporada que o Sol vai iluminar essa lua. Né? Vai trazer emoções à tona, vai clarear. Então fica atento. Assim, não é para todo mundo, é para quem gosta mesmo, para quem tem afinidade, para quem já usa. Um cristal que é muito legal para acessar as profundezas, pode utilizar o quartzo fumê, né, que é um quartzo, ele tem sistema cristal translúcido também para trazer iluminação. Né, e da mesma forma que a gente tem os cítricos, né, que trazem alegria, que trazem, né, a luz do sol para a gente, pode utilizar citrino, heliodoro, né, são cristais ali que trazem essa energia da luz, esse prana, que podem ajudar também. Né. Meu meio do céu é em escorpião, não entendo muito sobre meio do céu no meu mapa.
Meio do céu ó, vai falar muito, no geral se fala que é a carreira, né? Então a sua carreira, o que você veio trabalhar, a missão de vida. Mas o meio do céu, eu falo, uma metáfora interessante, é o topo da nossa montanha. Então assim, que montanha que você escolheu subir quando encarnou aqui? E aí se a gente está falando de escorpião, tem a ver com uma carreira, missão de vida, topo de montanha, transformadora, intensa, né? Eu vejo muito o meio do céu em escorpião, pessoas que vão trabalhar a mente humana, pode ser psicólogo, psiquiatra, né, terapeuta de qualquer forma, né, até pessoas que às vezes trabalham na medicina, como cirurgiões, pessoas, tem várias coisas, mas o fato é que a sua carreira, a sua missão, aquilo que a sua alma quer fazer, né, o seu topo de montanha tem a ver com o arquétipo de escorpião. Mas claro que tem que ver se tem planetas ali, porque eles também vão influenciar, e aonde estão os regentes de escorpião, Marte e Plutão no seu mapa, porque eles vão também dar bons sinais. E sem contar que a gente nunca analisa um ponto isolado no mapa, é aquele ponto dentro de um mapa inteiro, né? Bom dia, Mel. Tenho Vênus em Escorpião. Olha só, então você está primeiro, né? Você está passando por um momento muito legal, já deve ter passado ou vai passar ainda, de Marte em conjunção com Vênus, né? Um momento de alquimia sexual muito forte. Mercúrio está passando por ali também e o Sol vai iluminar a sua Vênus aí nos próximos dias, porque essa semana o Sol entra em Escorpião. Mas a gente ainda vai chegar lá do Sol em Escorpião. Bom, dentro do momento de Lua em Escorpião, vou colocar aqui na quarta-feira. Quarta-feira, inclusive quarta-feira, a gente vai ter o nosso encontro do curso de astrologia. Pessoal, é o seguinte, o curso de astrologia ele já está todo gravado, né? Então, se você quiser aprender astrologia, é só você entrar no link que vai ter aqui abaixo, ou me peça o link. Vai ter tudo ali, as aulas gravadas. Se você quer conhecer a história da astrologia, né, como é que ela funciona, os fundamentos, os ingredientes, Sol, Lua, os signos, as casas, os aspectos, tudo isso está lá. E agora a gente está numa fase que é o seguinte: a gente está se reunindo quinzenalmente para praticar, porque nada você aprende sem praticar. Então, nessa quarta-feira a gente vai ter o nosso encontro. Quem estiver lá no curso vai poder entrar ao vivo e praticar. Quem entrar agora, embora vai estar estudando ainda, quiser entrar ao vivo para a gente conversar, pode entrar também. Bárbara chegando aqui, bom dia, seja bem-vinda. Diana também chegando, bom dia, seja bem-vindo. Quem estiver chegando, manda os coraçõezinhos aí para despertar essa live e mandar para mais pessoas, é interessante. Então, quarta-feira, a gente segue com a Lua em Escorpião. Olha só, ela vai estar se encaminhando para fazer conjunção com Marte, com Mercúrio, vai passar por Lilith, vai entrar nesse grande trígono de água maravilhoso que está se formando essa semana. Lembra que eu tenho o astral do dia, onde eu falo todo dia o que está acontecendo no céu. Então, eu sempre gravo. Hoje, por exemplo, que é domingo, e eu vou querer gravar à tarde. Eu vou tirar um momento à tarde ou à noite, enfim, para gravar, deixar gravado bonitinho. Amanhã, segunda-feira, você acorda. Eu acordo antes de todo mundo, provavelmente. Comenta aqui se você acorda 4 horas da manhã. Quem acorda 4 horas da manhã está junto comigo. Mas provavelmente eu acordo antes da maioria. Então eu acordo já, né, enfim, faço minha meditação, tomo meu café, estudo e já envio, né, a reflexão astrológica. Ela vai para o canal do Telegram e vai para o Spotify. Então você já pode começar o dia vendo tudo o que está acontecendo no céu. Né? Olha lá, a Bárbara não acorda. Realmente, assim, é difícil alguém acordar antes de mim, a não ser que a pessoa seja realmente aquelas pessoas do Brahma Muhurta, né? Porque na Ayurveda, no Yoga, tem esse horário sagrado que é o Brahma Muhurta, que ele é bem cedo. Né? Bom, então eu vou mandar no astral do dia, né? Tudo que estiver acontecendo ali na quarta-feira, mas já saibam que a Lua estará em Escorpião e o planeta Netuno volta para Peixes. Pessoal, a gente vai ter uma energia do elemento água muito forte. Né? Questões emocionais, novamente, essa semana é de emoções intensas. Então, o planeta Netuno, que é o planeta regente de Peixes, ele está retrogradando, volta para Peixes. Saturno já está lá. Né? Então, Netuno volta a se encontrar mais próximo de Saturno. Os dois, tanto Saturno quanto Netuno, estão finalizando questões ali nessa área pisciana. Aí você olha no seu mapa, né, o que você está trabalhando ali. Eu, por exemplo, já sei que essa semana Netuno volta para o meu ascendente. Volta a mexer no meu ascendente ali. Né? Então, para mim, é extremamente relevante. Veja a área do mapa que você tem o final de Peixes. Então, Netuno volta para Peixes, vem aí essa energia do elemento água, também traz o lado luz de Peixes, né? O misticismo, a espiritualidade, o amor incondicional, mas pode trazer a questão de enganos, de golpes, muito cuidado. Esses últimos dias eu tenho visto aí esses golpes de internet, né? Tá cada vez ficando pior, porque sempre teve. Eu trabalhava com internet, com tecnologia, com segurança da informação, sempre teve, mas parece que está ficando cada vez pior, né? Agora com inteligência artificial ainda. Então, o pessoal está clonando voz, tá até acho que fazendo vídeo da pessoa, tem vírus, o pessoal fica espalhando vírus, então muito cuidado.
Essa coisa de peixes, né, do engano de Netuno, você receber alguma coisa e aí ficar nessa coisa do tipo, ah, tô curioso. O último golpe que eu vi de vírus, né? Você recebe um arquivo, isso sempre foi feito, né? Eu já estou ligado nisso, então já não caio. Mas aí você recebe alguma coisa, ah, olha o seu orçamento. Aí a pessoa vai lá, abre o arquivo, instala um vírus no celular, e o vírus começa a se espalhar, né, para os contatos, começa a roubar a senha de banco, um monte de coisa. Então cuidado com ilusões, né? Tenha muito pé no chão. Aí falando de óleo essencial e cristal, é uma semana que pode pedir um óleo essencial de vetiver, de cedro. O cedro está aqui comigo, maravilhoso, né? Que trazem esse enraizamento, esse pé no chão, para a gente não ficar ali meio nas nuvens. Né? Aconteceu alguma coisa, checa. Né? Recebeu uma notícia, recebeu uma mensagem, checa, não sai clicando em tudo, não sai compartilhando tudo. Então Netuno volta para Peixes, vai estar finalizando assuntos piscianos, e na área do seu mapa você veja aí que área, e ele vai, né, participar, olha que lindo isso, ele vai participar do grande trígono de água. Só para todo mundo entender, o que é um grande trígono? É quando os 3 signos do mesmo elemento, né, aí você quer saber sobre isso, tem que entrar no curso para entender que a gente tem 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Então a gente fala que são os clãs, tem o clã de fogo, clã de água, clã de ar e clã de terra. Né? Cada um desses clãs tem os 3 signos. Então, os 3 signos do clã da água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, estão com planetas ali e esses planetas estão se falando. Ou seja, muita movimentação emocional acontecendo nesse período e Netuno volta para Peixes para participar dessa reunião. Pessoal, quando você olha para o céu e conhece os personagens, eu falo que cada planeta é um ator. Né? E esse ator está na nossa psique, está no universo. Você olha os personagens, você olha os papéis, você olha como eles se comunicam. Então imagina que estamos tendo uma reunião onde, ó, inclusive essa semana, o Sol já está em Escorpião. Ele não está aspectando, mas ele está em Escorpião. A Lua estará em Escorpião essa semana. Marte, Mercúrio, Lilith está ali. Aí tem cabeça do dragão em Peixes, tem Saturno, tem Netuno e tem Júpiter. 9 pontos do céu ali em signos de água. Se falando bem, se comunicando bem, trazendo o quê? Cura emocional. Às vezes a cura pode trazer alguma dor. Né? Então, Escorpião e Plutão traz as coisas ali das profundezas. Às vezes vem uma dor muito profunda, um trauma. Né? Vejam, para quem tem aí Netflix ou Aquarius, não sei se está na Netflix, mas no Aquarius tem, né? Várias coisas ali do Gabor Maté. Ele tem livros, né? Esqueci o nome do livro dele. Enfim, tem vários livros e tem documentários dele, tem ali palestras dele. Ele fala muito do trauma. Né? Então, Escorpião e Plutão é trauma. Né? São coisas muito profundas e marcantes que cristalizam, né? E cristalizam no corpo, tá? Então, também, para quem não entendeu ainda que as emoções se cristalizam no corpo, ficam na nossa musculatura, precisa estudar mais, porque isso aí cada vez mais é comprovado. Né? Se já estamos com o Sol em Escorpião, não, porque eu estou na quarta-feira e quinta-feira é quando o Sol entra em Escorpião. A Dani falou que minha Lua em Câncer me coloca sempre em contato com meus sentimentos, principalmente quando os trânsitos envolvem signos de água. Olha só, você tem Lua em Câncer, eu também, maravilhoso. Inclusive, assim, para quem tem planetas em signos de água, quando o Sol entrar em Escorpião, ele vai aspectar de forma positiva esses planetas. Ou seja, eu sei que o Sol ele vai fazer um trígono com o meu ascendente e com minha Lua. Né? Traz desafios por um lado, mas traz facilidades pelo outro. E assim é a vida, tá? Então, a todo momento a gente tem coisas positivas e benéficas acontecendo e coisas desafiadoras. A Sullivan chegando aqui, a Rô, e não estamos no Sol Escorpião, estaremos em Sol Escorpião na quinta-feira. Pessoal, quinta-feira o Sol entra em Escorpião. Quinta-feira é onde eu vou colocar aqui, o ingresso do Sol em Escorpião para olhar o mapa desse dia. O Sol entra em Escorpião, quinta-feira, 23 de outubro, à 00h50. Então, enquanto estivermos dormindo aqui no Brasil, né, o Sol vai entrar em Escorpião. Quando o Sol entra num signo, significa que ele vai gerar o mapa. Né? A Lá Sullivan falou, o mito do normal, trauma, doença e cura em uma cultura tóxica. Gabor Maté, exatamente. Né? Então, assim, esse livro, eu não li ele ainda, mas o conteúdo que eu sei que tem no livro e as palestras do Gabor Maté são incríveis. Então, assim, quem estuda terapia tem que conhecer. Então, quando um planeta entra num signo, o Sol, por exemplo, vai entrar em Escorpião, ele gera um mapa, e esse mapa vai reger toda a passagem do Sol por Escorpião. Inclusive, lembra, né? Quem quiser que eu faça a live com a Sullivan na sexta-feira, deixe seu comentário aqui, deixe seu comentário na live que a gente fez junto, porque
novamente, esse tema do trauma que vem do escorpião é um tema interessante para a gente trazer na live. A gente não precisa falar só de relacionamento, apesar que relacionamento permeia tudo, né? Mas o escorpião pode puxar para alguns assuntos, né, talvez que complementam. Até porque, olha que interessante, o Sol entra em escorpião, esse mapa é um mapa leonino, né? Então o ascendente que estará no mapa no momento do ingresso do Sol em escorpião é leão, né? A gente vai ter muito signo fixo, então a gente pode ter aí, no lado positivo, né, muita perseverança, muita força, mas muita rigidez nesse período. Então a gente tem que entender como trabalhar melhor. E lembra, quanto mais rígido, mais é propenso a quebrar. Né? Então você tem aquela sabedoria que o bambu ele é flexível, então ele não quebra, e aquela árvore que é muito dura, muito rígida, se vê uma força muito intensa, quebra a árvore. E assim a nossa vida também. Muito elemento água, como eu falei, né? O mapa, né, do ingresso do Sol em Escorpião, elemento água dominando, ou seja, vai ser um período extremamente emocional. Né? As emoções vindo à tona. Mas as emoções sendo benéficas. O Jonas falou, meu Sol é Leão e Lua em Escorpião, então você pode ter bastante signo fixo no seu mapa. Né? Olha lá como é que está o equilíbrio das qualidades dos signos. E olha só, a gente está com uma característica também agora que Urano e Netuno estão num sextil muito forte, apesar que Netuno já vai ter voltado para Peixes, mas ainda vai estar num sextil muito forte. Então o Sol entra em Escorpião e já faz parte de um dedo de Deus, de um aspecto chamado Iode, ou chapéu de bruxa, é um aspecto de poder. Né? Ele pede ajuste, ele pede cura, ele pede mudança. Né? E ele é aspectado o Sol pelos dois, né, pelo Urano e Netuno, que estão se falando bem, esses dois atores, né, estão se falando bem e pressionam o Sol para uma mudança. Né? Então a gente já começa recebendo um impacto nessa entrada do Sol em Escorpião, mas mais ainda, o Sol entra em Escorpião e já se desentende também, faz uma quadratura com Plutão, que está lá no signo de Aquário. E Plutão é o regente de Escorpião. Então a gente diz aí que o Sol ficaria até em maus lençóis, porque o Sol em Escorpião ele não tem uma dignidade específica, tem uma aula de dignidades planetárias lá no curso. Quando ele entra em Escorpião e faz aspecto com o Plutão em Aquário, o Aquário é o exílio do Sol. Né? Então é como se o nosso ego ficasse ali. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Lu, bom dia, seja bem-vinda. Se você tomar ayahuasca, quem já tomou ayahuasca, ou enfim, fez algum processo forte ali, catártico de cura, às vezes o universo quer que o nosso ego vá lá embaixo e a gente entenda que a gente é parte do universo, a gente não é, né? E ainda mais com um período, né, que o ascendente é leão. Então é muito interessante a gente ter uma entrada, um ingresso de Sol em Escorpião que convida a gente a realmente fazer transformações muito profundas. É muito interessante porque a ayahuasca ela traz um processo alquímico, né? E o processo alquímico ele começa com o nigredo ali, ele começa com o apodrecimento, o acessar sombras, né? Para que a gente volte, né? É a mesma coisa, o Saturno, que é um planeta que é tido como difícil, desafiador, ele trabalha a alquimia. Né? É do chumbo que vem o ouro, né? Transforma o chumbo em ouro. Então é uma quinta-feira muito mística, e aliás, que é uma quinta-feira que a Lua ainda está em Escorpião, então o Sol entra em Escorpião, Lua em Escorpião, Marte em Escorpião, Mercúrio em Escorpião e a Lilith em Escorpião. Como eu falei, essa semana é uma semana extremamente plutoniana, escorpionina, de Marte. Né? Fiquemos atentos a ela. Né? Pode ser considerado um aspecto que cobra mais no trabalho com a cura? Com certeza. Com certeza. E aí que eu falo, para quem se sintonizar com isso, para quem usar o melhor dessa semana, né? Pode fazer trabalhos de curas, renascimentos incríveis. Né? O Plutão ele fala de renascimento. Agora, quem resistir, novamente, né, essa energia fixa muito forte, ou para quem estiver no automático, no inconsciente, aí vem os desafios. Né? Aí a pessoa às vezes toma a porrada do universo e não está entendendo o que está acontecendo e está lá sofrendo à toa. Então, assim, para quem estiver em processos terapêuticos, para quem estiver buscando autoconhecimento, para quem medita, para quem, né, entra em contato com a sincronicidade do universo, essa semana ela está extremamente curadora, alquímica. Né? Novamente, é um grande trígono de água acontecendo. Né? Temos ali as águas, as emoções se movimentando. Os três signos de água, o clã da água, está falando bem e isso influencia a gente. E aí veja, né? Se você conhece o seu mapa, veja onde esse grande trígono está se aplicando. Porque são áreas da vida que estarão se movimentando também. Né? Muito, muito interessante. Então, novamente, quem quiser essa live, aí o que eu faço? Eu vou analisar essa entrada do Sol em Escorpião, a gente vai falar do mapa, eu vou pegar os aspectos que o Sol em Escorpião vai fazer durante essa passagem,
né? E aí eu entro com a Sullivan na sexta-feira para a gente poder conversar. Inclusive ela é uma nativa de escorpião, né? Então pode falar um pouquinho também da pele, né? Eu também sou muito escorpião, tá? Eu não sou do Sol em escorpião, mas eu tenho Marte em escorpião, Saturno em escorpião, casa 8 muito forte, né? Meu Sol faz contato com Plutão, então assim, isso é interessante todo mundo saber também, né? Você não é só o seu Sol. Você tem que pegar o mapa inteiro e ali vai dar a força de um signo, de repente. Eu tenho muito de Capricórnio e de Escorpião, apesar de ser aquariano. É uma coisa muito doida isso. Bom, e na própria quinta-feira, olha só, pessoal, na quinta-feira, Mercúrio faz uma conjunção com Lilith. Então, é possível, porque eu tenho ali essa energia de casa 8 muito forte. Na Sullivan falando, é mais escorpião que eu. Mas você também tem muito escorpião, porque é Sol em escorpião, Vênus em escorpião, né? Então tem bastante. Sol rege a cabeça, a mente, na verdade o Sol rege o coração. Tá? O Sol rege o nosso coração. E ele vai falar da nossa essência, do nosso ego, mas em regência de corpo, o Sol rege o coração. Né? Olha lá, Jonas, apesar de ser leão, não me sinto tanto leão. Então a gente é um mix do mapa e às vezes tem signos que são mais fortes do mapa e a gente não percebe. Isso tem que analisar. Né? Eu não sou tão aquariano, eu tenho um aquário mais escondido. Né? Se você for pegar o arquétipo de aquário, o estereótipo de aquário, eu não estou me encaixando ali. Né? Eu sou mais introvertido, mais na minha, enfim, é outra coisa. E assim, eu me sinto muito capricorniano, com certeza, né? Com dois pés do tripé sendo Capricórnio, Lua e Ascendente, tem muito Capricórnio aí. Bom, na quinta-feira, então, Mercúrio faz conjunção com Lilith, o que convida a gente trazer a nossa consciência, trazer a nossa mente assuntos lilithianos. Então, novamente, a energia da raiva pode estar muito forte nessa semana. Cuidado com a irritabilidade. Às vezes você pode estar com uma raiva e não sabe por quê. Porque tem um trauma ali, tem alguma coisa no inconsciente que está sendo estimulado, está sendo atiçado. E aí, novamente, né? A Vênus está em Libra, nos relacionamentos, então a gente pode usar isso para curar relacionamento ou para brigar no relacionamento. Depende de como que você vai trabalhar essa energia. Então, Mercúrio em conjunção com Lilith é para trazer à tona assuntos lilithianos para a sua mente. Então, vai falar da sexualidade, do poder do feminino, também de rejeições, dores, abusos, tudo esses temas podem vir à tona. Não só trazer para a sua mente, mas falar sobre isso. Então, conversas profundas, terapias que envolvam nessa temática de Lilith. Conheça a Lilith no seu mapa, é interessante você saber. Lilith é uma força muito grande, ela pode nos ajudar ou pode também nos sabotar. Né? Então, às vezes, você pode estar tendo um sabotamento por Lilith aí e não sabe. Né? Ela pode estar num signo, numa casa que está influenciando bastante a sua vida, pode ir para o positivo ou para o negativo. Depende de como você trabalha a energia. Tem o Sol, Marte, Mercúrio e Netuno em Sagitário, casa 7. Então, ó, Sagitário logo menos chega, né? Essa energia do Sol em Sagitário que vai iluminar tudo isso. Quanto tempo dura a energia? Então, como eu falei, aqui a gente está falando para a semana, é meio que a semana inteira nessa energia. Porque embora essa conjunção aconteça na quinta-feira, na segunda-feira ela já está se aplicando. Né? Então, assim, a gente tem também na astrologia o conceito de aspecto aplicativo. Imagine que o planeta está aqui, o planeta mais rápido vai chegando, enquanto ele está chegando, ele já está aspectando. Né? E aí chega um momento, que no caso aqui é quinta-feira, eles estão unidos de forma exata. E depois que ele passa o planeta mais rápido, ele continua com aquela influência, embora vá enfraquecendo. Né? Então é uma semana inteira, né, com base nisso, ou seja, não é só na quinta-feira. Por isso que eu falo, o resumão da semana é legal você considerar ali para a semana inteira, ter uma visão, pode ouvir 2 vezes, se for o caso, e acompanhar o astral do dia, porque no astral do dia eu vou relembrando as coisas e dando detalhe do dia. Por quê? Aqui eu não falo da Lua, né? Mas, por exemplo, na quinta-feira, a Lua vai estar em conjunção com Marte e Mercúrio, enfatizando muito mais isso. Então, assim, tudo que a Lua toca, ela traz mais para a Terra. Também na quinta-feira, a gente vai ter o Júpiter fazendo uma quadratura com Quirón. Então, a gente já sabe que o que Júpiter faz quadratura, o que Júpiter pressiona, ele expande. Ou seja, a nossa ferida pode estar expandida. Né? A nossa ferida pode estar gritando. Né? Então é interessante ficar atento também por isso, porque a nossa ferida ela pode estar mais exposta. Né? Pode ser um dia, sei lá, pelas condições de pressão, de temperatura, aquela ferida que estava lá aparentemente quietinha aumentou. E você sente mais a dor dela. Né? Então vamos ficar atentos. Também, né, o Júpiter, ele é um grande benéfico. Então, se ele amplia, se ele permite você ver a ferida, é mais fácil trazer a cura. Né? E o nosso corpo utiliza a dor como um sinalizador. Isso que a gente tem que entender. A dor, apesar de parecer ruim, ninguém gosta de sentir dor, obviamente, mas é muito pior não ter dor, não sentir dor. Porque se você não sente dor, você não sabe o que está destruindo o seu corpo, o que está afetando ali.
Então isso é fato. Tem pessoas que têm uma determinada síndrome ali que a pessoa não sente dor. A pessoa não vive quase nada. Né? A pessoa tende a ir embora, morrer muito cedo. Por quê? Porque ela não sabe o que está acontecendo no corpo dela, o corpo não avisa. Né? Então imagina, a pessoa alguém vai lá e corta a mão dela, ela não sentiu a dor. Né? E aí a mão foi embora e ela não sentiu. Ela pode estar com a mão no fogo ali, o fogo está destruindo toda a pele dela, ela não está sentindo. Então a dor ela é um aviso, é um mensageiro. Então essa semana a nossa ferida pode gritar mais. Mas se a gente enxerga a ferida e atende o chamado dela, a gente pode curar. É como se fosse uma troca de estação, começa mais calma até chegar lá. Exatamente. Então, assim, aquela energia vai se formando, né? E aí ela começa a se demonstrar, chega um momento que é o pico dela, que se forma aquela energia, e depois ela vai se. Porque é isso, nada no universo é binário, né? Não é um botão que você aperta, liga e desliga. Ele vai tendo essa nuance, né? Vai acontecendo e depois vai se desfazendo de uma forma orgânica. Bom, na sexta-feira, a gente vai ter a Lua entrando em Sagitário. Deixa eu colocar aqui sexta-feira, dia 24, que é o dia que a gente quer fazer a live em dupla. Né? Então, lembrem de comentar. Pessoal, não custa comentar. E o comentário ele é um grande termômetro. É a mesma coisa, eu falei da dor, né? Como é que eu sei que a galera quer essa live em dupla? Quando as pessoas comentam, eu falo, eu quero essa live. Aí eu fico sabendo. E eu sei que tem muita gente que assiste depois a gravação. Então, às vezes você fala na sua mente, eu quero, mas aí eu não estou sabendo. Né? Porque você não comentou ali. Então, o comentário é um termômetro para mostrar. Sexta-feira a Lua entra em Sagitário, é sempre aquele alívio. Eu sempre falo que a temporada de Lua em Escorpião são aqueles 2 dias e meio intenso, às vezes um dia ele pega mais forte, né, essa energia, mas quando a Lua entra em Sagitário, é como se a gente estivesse saindo da caverna. Né? Começa a ver a luz, o calor do Sol, né, é uma energia mais otimista. Então sexta-feira a gente, né, tem essa energia lunar, mas o Sol já estará em Escorpião, como eu já falei. E na sexta-feira é a quadratura exata do Sol com o Plutão. Então, assim, pessoal, essa quadratura de Sol a Plutão, ela já está se aplicando agora, vai ficar muito forte assim que o Sol entrar em Escorpião na quinta-feira. Na sexta-feira é o momento exato e vai reverberar para o fim de semana. Então a gente vai ter um fim de semana nessa influência de Sol em quadratura com Plutão. Aliás, acho que fim de semana que a gente vai ter ritual de Ayahuasca aqui, no dia 25, se eu não me engano. Né? Então, assim, quem estiver passando por esse ritual vai estar nessa influência intensa do Sol em Escorpião em quadratura com Plutão. Né? Adorei a live da dupla da última sexta. Então, ó, deixa os comentários ali, manda a galera comentar para a gente ver, né? E fazer a próxima live na sexta-feira. Então, assim, é uma sexta-feira muito intensa, é um fim de semana muito intenso. Só que, novamente, ao mesmo tempo, Mia, seja bem-vinda. Ao mesmo tempo que o Sol está nessa luta, né? Está nessa tensão. A gente tem, formando na sexta-feira, aquele grande trígono de água maravilhoso. Né? E aqui eu olho no mapa, quando eu olho aqui que é interessante, quando você aprende a decodificar o mapa, as próprias cores, né, a tabelinha aqui já te mostra o tom. Então, assim, tem a tensão do Sol quadratura Plutão? Tem. Mas, ao mesmo tempo, tem trígonos lindos. Porque na própria sexta-feira, Mercúrio faz um trígono com Júpiter. A nossa mente fazendo um aspecto fluente, benéfico com o planeta do otimismo, da espiritualidade, da expansão, da sabedoria. E no dia seguinte, no sábado, Mercúrio faz um trígono com Saturno. Então, a gente tem esse grande trígono de água se formando muito forte entre Mercúrio, Júpiter e Saturno. E tem uma galera junto ali, porque o Marte está muito próximo, a Lilith está muito próximo, Netuno está muito próximo. Né? Então, todos eles participando desse grande trígono de água. Ou seja, cura, cura e cura. Então tem questões profundas, tem questões plutonianas, né, traumas que estão ali no fundo do inconsciente que vão vir à tona? Pode ter. Mas ao mesmo tempo tem uma força de cura muito grande que apoia. Né? Vou dar um exemplo também bem físico para a gente entender. Imagina que essa quadratura de Sol a Plutão pega uma ferida que estava ali, até um pouco quieta, mas ela infeccionou. Então ela está cheia de pus, ela está cheia, né? Está horrível aquela ferida. Aí o que você faz? Tem toda essa água no céu, você consegue lavar essa ferida, olhar para ela, tratar ela, ainda colocar o seu olhinho essencial para quem for aprender hoje às 16 horas comigo lá no Zoom, coloca lá o seu olhinho essencial e traz a energia de cura. Então tem uma tensão, mas tem uma força de cura muito grande apoiando todo esse momento. Então, no sábado, a gente tem esse Mercúrio fazendo trígono com Saturno e no domingão a gente tem a Lua entrando em Capricórnio. Então a gente termina a semana, né, o último dia da semana ali analisado aqui, domingo, com a Lua entrando em Capricórnio
que é regido por Saturno, ou seja, Saturno vai estar em bom aspecto ali, a Lua vai enfatizar isso, e a gente vai ter no domingo o Marte fazendo conjunção com Lilith. Então, novamente, é importante perceber que Mercúrio vem antes, né, para fazer conjunção com Lilith, para trazer a consciência, para trazer a conversa, porque quando Marte chegar em conjunção com Lilith, Marte não é de conversa, Marte é de ação. E Marte é o irritado, é o deus da guerra, é o Ares, né? Então, assim, quando Marte fazer conjunção com Lilith, a gente tem a propensão no lado positivo de libido, de sexualidade, de tudo isso vir muito à tona, muito legal, magia sexual, tudo isso vem forte, mas também as brigas, né? Também os conflitos, porque é Marte e Lilith juntos em Escorpião. Então, aquele conflito que não for resolvido, podem ter ataques ali, podem ter brigas. Então, fiquemos atentos e, obviamente, que essa conjunção de Marte com Lilith vai reverberar para a próxima semana. Mas na próxima semana a gente volta aqui para conversar, né, sobre uma semana que, inclusive, vai ser de transição. Né? Novembro está chegando aí, vem mudanças, mas é isso. Pessoal, estamos aí a semana, deu quase uma horinha de live, né? Gratidão aí a todo mundo que participou, mandou os coraçõezinhos, deixa o seu comentário se você está vendo a gravação, compartilha com outras pessoas. Quem gosta desse mundo aqui, lembra, hoje às 16 horas a gente vai ter um encontro ao vivo no Zoom, tá? Não vai ser aqui no Instagram, vai ser no Zoom, né? Que eu vou fazer uma apresentação, a apresentação está aqui comigo, a gente vai conversar com base nessa apresentação e é gratuito para você entrar, né? Eu coloquei uns stories aqui no Instagram, tem um link para o grupo do WhatsApp, você entra no grupo do WhatsApp, quando chegar perto do momento eu mando o link do Zoom e a gente entra para conversar. Vou ficando por aqui, vai ter caixinha de pergunta no Instagram também, né? Como eu falei, eu vou colocar uma caixinha de pergunta, quem quiser trazer perguntas até com relação à live, enfim, pode mandar por ali. Beijão, preparar o almoço agora. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até daqui a pouco para quem for participar à tarde.